Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Salatiel Silva. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Graça e Verdade. É pela graça que nos alcançou, pela verdade que nos libertou, que estamos aqui para mais um episódio. E esse episódio, como os demais que aqui já se passaram, vai edificar a sua vida. E o tema de hoje é: não se fala mais do céu. Queridos, antemão, eu quero lhe pedir uma gentileza. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos. Assim, o YouTube vai entender que está sendo relevante. E todas as palavras de Cristo, ela é relevante. E você nos ajudando vai atingir, chegar em um maior número de pessoas, tá bom? Eu quero que você faça esse favorzinho aqui para mim, ative o sininho, se inscreva no canal e juntos vamos propagar o Evangelho. Hoje nós estamos aqui no estúdio recebendo um príncipe de Deus, pastor Alex Santos, que vai juntamente comigo falar sobre o reino de Deus. Pastor Alex, seja bem-vindo, se apresente aí ao nosso público e que sinta à vontade. Paz do Senhor Jesus, meu pastor, é uma honra estar aqui. Deus abençoe a vida de todos e creio que Deus, de uma forma incrível, irá impactar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pastor Alex, de Salvador, Bahia. Isso. Há 12 anos aqui já em Curitiba. E quanto tempo já com a igreja? Tá com a igreja, né? Quanto tempo tá com a igreja aí em Araucária? Nós, por misericórdia de Deus, presidimos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Unção Sem Limites e estará fazendo 5 anos agora. Olha que bênção. E você já é o nosso convidado em novembro. Estaremos juntos aí nessa grande festividade. Que bênção. E já tinha lá, pastor, ou abriu aqui? Aqui. Deus nos deu esse projeto em fevereiro de 2020. Aí assim que Deus colocou esse projeto da Unção Sem Limites em nossas mãos, adentrou a pandemia. Foi a maior prova de fogo e a certeza que Deus estava conosco nesse período. Que benção. É na escassez que Deus se revela a Deus, né? É no deserto que Deus se mostra que é Deus. Pastor Alex, hoje nós estamos com um tema bem relevante que é: não se falam mais do céu. Eita! Esse é um tema. Nós estamos vivendo um tempo muito dificultoso. Eu sempre digo aqui, nós clamávamos antigamente para que as nossas ruas, os nossos bairros, a nossa cidade fossem povoadas por igreja. E assim aconteceu. Mas essa diversidade de igreja também trouxe muito prejuízo, né? Trouxe algumas discórdias, tanto teológica quanto dogmática. E hoje nós vivemos um evangelho, como nós estávamos falando aqui nos bastidores, que é um evangelho mais de cortes, né? Verdade. Hoje ninguém mais senta para assistir uma mensagem inteira, ser edificado, estudar. É raro aqueles que se propõem a estudar. E o que está acontecendo? E por que o povo não se fala mais dessa verdade que é o céu, pastor Alex, na sua ótica? Na verdade porque pararam de falar do céu simplesmente porque estão ausentes do céu que deveriam falar. Porque se eu não tenho o reino de Deus dentro de mim, ou não se movimento no reino, não tem como falar do rei. E precisamos entender que existe o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus é para onde nós iremos, e o reino de Deus é onde nós estamos. Talvez alguém queira me perguntar: sim, mas o que é o reino? Precisamos entender que o que é o reino, onde está o reino e para que serve o reino. Aí a pergunta é: onde está o reino? Lucas capítulo 17, versículo 21, vai nos dizer que o reino de Deus não está nem ali e nem acolá, está dentro de nós. Para que serve o reino? O reino é um ambiente onde nós, eu sei que lá na frente iremos falar sobre isso, adquirimos ferramenta para usarmos nessa terra. E por que é que Deus nos permitiu o reino? Porque assim como vamos para o céu, precisamos de um ambiente para nos movimentarmos aqui na terra. E esse ambiente é o reino de Deus.
se classifica aí em duas partes, né? Aí eu quero também te fazer essa pergunta. Está se cumprindo Mateus 24:12? Por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Será que essa frieza espiritual está tirando o foco dessas pessoas do reino e dos céus? Sim, porque o reino de Deus, isso aqui é interessante porque o reino de Deus é o que nos deixa fervorosos para aquilo que Deus tem para conosco. Por exemplo, onde foi que houve a primeira menção do reino de Deus? No Gan Eden, no Jardim do Éden. Certo. Adão, ele estava no reino. Só que a partir do momento que ele peca, ele sai do reino. Aí quando eu observo isso, eu vou lá para João capítulo 3, onde está aberto. Isso aqui é incrível. Quando foi dito sobre céu, sobre reino, está nos falando sobre a visita que Nicodemos teve com Jesus. A Bíblia vai dizer em João 3 que Nicodemos, ele, um homem respeitadíssimo, conhecedor das Escrituras, só que ele vai até Jesus à noite. Por que é que Nicodemos vai até Jesus à noite? Porque ali estava manifestando a escuridão, a ausência da revelação que Nicodemos tinha. Ele tinha a palavra. E vale a pena falar isso aqui, que existe 4 níveis de interpretação das Escrituras, que o hebraico chama de pardes. O que é pardes? É um acróstico. A palavra acróstico é a junção de letras que formam palavras. Então, pardes é composto de 4 palavras. Pshat, Remes, Drash e Sod. Isso são os 4 níveis de interpretação das Escrituras. Pshat é o nível mais, vou usar esse termo, básico, que é o que está escrito. E nada mais além do que está escrito. O segundo nível é o Remes, que fala de quando nós conseguimos unir o Antigo com o Novo Testamento. É o nível mais avançado. Por exemplo, Gênesis 1:1. No hebraico está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamai et haeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu uno Gênesis 1:1 com João capítulo 1, versículo 1. Que diz: Bereshit hayahadavá vechadavá et haelohim vechaelohim hayahadavá. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui há uma união. É o nível Remes. Só que existe um nível mais avançado que é chamado de Drash. O que é o Drash? Drash é quando eu uso ferramentas para maior interpretação do que está escrito. Para quem foi escrito, onde foi escrito, o local onde foi escrito, a cultura que foi escrita. É tanto que Drash no hebraico é cavar. É quando eu cavo. Só que existe um nível que, para mim, não desprezando os outros, é o como nós dizemos, o top. Que é o Sod. O que é o Sod? É o que a nossa teologia chama de iluminação da palavra. E nós, os pentecostais, chamamos de revelação. É quando nós estamos lendo um versículo da Bíblia sem auxílio de YouTube, sem auxílio de Google, sem auxílio de dicionário. Quando abrimos a Escritura, o versículo fala assim, ó, explode dentro de nós. Aí nós falamos, uau, que revelação eu tive. Ou seja, Nicodemos estava ausente dessa iluminação, dessa revelação, e foi ter com Jesus à noite. Aí Jesus libera algo incrível para ele. Agora vamos dar uma polemizada aqui. O Senhor disse que o Éden é o céu. Sim. Não, o reino. O reino. Reino de Deus. Tá. E então suponhamos que o Éden seria o jardim do reino. Sim. Por quê? Claro, a intenção aqui é explorar. Vamos lá. A intenção aqui é explorar. Pelo primeiro Adão, houve vergonha. Sim. Pelo primeiro Adão, houve escassez. Pelo primeiro Adão, houve dor. Mas o último Adão, veio a honra. Veio a honra. Veio a fartura. Veio o alívio. E veio a salvação. Adão, pelo pecado que ele cometeu, eu vou usar esse termo, ele colocou a humanidade para fora do reino. Certo. Mas quando Jesus veio,
ele colocou o homem novamente para dentro do reino. Só que Jesus não usa o Gan Éden, ou o Jardim do Éden, onde tudo estava pronto, lugar de deleite, lugar de prazeres, para que o homem... Jesus não usa o termo Éden, Jesus usa o termo reino de Deus. E em João 3 ele fala isso. E eu vou provar. A intenção, pastor Alex, é isso, é explorar. Nós estamos aqui não para encurralá-lo, mas é para explorar aquilo que Deus te deu, né? E trazer clareza, trazer aquilo para que nossos telespectadores entendam, né? O que o reino de Deus, os céus, é muito mais amplo do que nós imaginamos. Nós nos limitamos através de dogmas, através de mensagens rasas e acreditamos naquilo que ouvimos. E o Senhor disse algo aí sensacional. Hoje nós temos todas as ferramentas possíveis para sentar e fazer uma mensagem, até mesmo na correria, colocar no chat GPT, vai vir uma mensagem pronta, mas não rema, não revelada. É poucos aqueles que sentam, pegam a Bíblia e deixam fluir. Desfrutam. E mergulhar, né? Eu sempre digo, eu gosto quando eu mergulho. E todas as vezes que eu mergulho, eu paro de ler. Não sei se é isso que acontece com o senhor. Eu paro de ler e vou sair, vou fazer outra coisa, para eu voltar de novo. Isso. Para me encher, né? Então, essa é a palavra rema. E nossa intenção aqui é justamente isso que o senhor falou. Trazer para aqueles que ainda não têm a amplitude dos céus e do reino, esse conhecimento. Aí vamos agregando aqui. O senhor falou do jardim, que é pertencente ao reino. Porém, lá em Apocalipse, João vai descrever, Apocalipse 20, que está vindo uma nova cidade, né? É claro, nas suas limitações, ele trouxe aquilo que ele achava como de valor e aquilo mais belo, no caso, o jaspe, o ouro. Eu creio que seja, como Paulo disse, inefável, não tem como descrever. Glória a Deus. Mas aí vamos lá, o senhor falou do jardim, que seria ali o reino de Deus. E aí João vai vir agora com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é o reino ou é os céus? Que é uma separação, né, de reino para o céu. Precisamos entender um princípio incrível. A Bíblia ela é o livro mais atual da face da Terra. Sim. Por quê? Porque ela é atual. Ela é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Porque para ver uma notícia nos jornais é necessário acontecer algo. Só que a Bíblia ela tem o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, é como nós usamos a linguagem profética e a palavra de decreto. O que é a linguagem profética? É aquilo que vai acontecer. E lembrando que nosso tema é porque pararam de falar do céu. Então, o que vai acontecer é futuro. Então, o reino que vai vir, ele vem de onde? Dos céus. Pronto. Então, se ele vem do céu, é pertencente ao futuro. Mas entendendo que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Não, pastor, sim. Porque o reino de Deus, Lucas 17, 21, não está nem ali nem acolá. Ele está dentro de nós. Então, se alguém para de falar do céu, é porque não tem o reino de Deus ou o céu dentro dele. Eu posso falar o que está escrito aqui em João 3? Claro, fica à vontade. Isso aqui é lindo demais. Olha, quando Nicodemos ele vem até Jesus, Nicodemos conhecia muito? Sim. Mas ele não tinha iluminação, a revelação. Não tinha. Aí, olha que interessante. Ele pergunta, né? Que não tem como. Ó, vou ler o versículo para ser melhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Isso aqui é João, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu que Jesus era, de fato, verdade, enviado de Deus. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver Deus. O reino de Deus. Não é dos céus, é o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha o que Jesus responde para ele. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o mistério. Aqui existe duas dimensões. Entendendo que o reino de Deus não é um lugar, é uma dimensão. E Jesus está mostrando para Nicodemos aqui algo interessante, que existe dois ambientes que nós estamos. Sim. Aquele que vê o reino e aquele que se movimenta no reino. Por que é que pararam de falar do céu? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Por quê? Quem está fora do reino só prega fora o que vê dentro. Vou repetir novamente outra vez. Só pode falar só pode viver o reino quem se movimenta dentro dele. Existem pessoas que até estão e pregam sobre o reino, mas não vivem dentro dele. Meu Deus, é forte. É a dimensão que está aqui. É forte. Jesus fala, ver o reino. A pessoa olha de fora para dentro, vê tudo que acontece no reino e fala, ó, no reino de Deus tem isso, mas ele não vive. É. No reino de Deus tem aquilo, mas ele não vive. No reino de Deus, ele cura, mas não vive. Agora, quem se movimenta no reino é diferente. E as pessoas, talvez alguns, eu acredito que não, mas pode até refutar a tua fala quando o Senhor fala que aqui a terra é o reino de Deus. E sobre essa refutação, eles vão citar lá 1 João capítulo 5, 19, né? O mundo jaz do maligno, dando essa dimensão que tudo que há no mundo, Satanás tomou de conta. Aí o Senhor agora mostrou de forma aplausível que o reino de Deus é para quem está dentro. Sim. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. Só que mundo aqui significa aion, sistema mundano. Nós sabemos que o apóstolo Paulo diz que Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Ou seja, o mundo está vivendo uma influência contrária da influência do reino. Tanto fora quanto dentro das igrejas. Vou usar esse termo aqui que nós usamos muito. Os crentes não são habilitados para governar. Os crentes são habilitados para sobreviverem. Meu Deus, é forte essa Sendo palavra que a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E vida em abundância. Aí alguém pode dizer evangelho da prosperidade. Aí eu pergunto, só critica a prosperidade quem não sabe quem é ela. E a prosperidade é um atributo do reino. E o que é prosperidade? Quando falamos de prosperidade, pastor Salatiel? Isso que eu vou te dar esse gancho para falar sobre a prosperidade. Porque esse dia essa semana agora, eu comentando com o pastor, e nós estávamos discutindo justamente sobre isso. O que é prosperidade? É bens materiais? É luxúria? É claro que vai atrelar também. Mas ser próximo está muito além do que bens materiais. Aí o senhor pode dar só. Em uma escala de valor de 0 a 100, os bens materiais é 1% do que de fato é verdade a prosperidade. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra prosperidade no original hebraico tem 3 significados. O primeiro significado é kishiron, meu Deus, que do hebraico para o português é andar conforme a palavra. O segundo significado de prosperidade no hebraico é shachal, que significa conhecer a palavra. E o terceiro significado de prosperidade é shilem, que vem da raiz da palavra shalom, que significa ser pleno, íntegro, inteiro
em todas as áreas da vida. Ou seja, quando eu caminho de acordo com a palavra, quando eu conheço a palavra, quando eu tenho paz pelo conhecimento e pelo andar da palavra, eu sou íntegro, eu sou inteiro. E aí sim, eu começo a prosperar, porque o reino que está dentro de mim vai atrair o que é material fora. Entendeu? Por que é que Deus nos deu essa matéria? Para quê? Para poder tomar posse do que tem aqui. Segundo a física quântica, meu pastor, o Alex, é 0,001 do que eu sou. Então essa matéria minha, essa carne minha, a carne é 0,00 do que eu sou de fato e verdade. Sim. Essa matéria só está aqui para eu poder estar aqui na Terra. É um veículo. Isso, tomar posse, palpar, segurar, empreender, se locomover. Então, sem essa matéria, eu não tenho legalidade nesse mundo. Então, quando Romanos 12:2 fala assim, ó, não vos conformei com esse mundo, não está falando das maravilhas que o mundo tem, as cataratas de Foz do Iguaçu, as lindas praias que nosso Brasil tem. Não, o mundo aqui é sistema mundano. Não vos conformei com o sistema mundano, não vos conformeis com as manobras mundanas, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeito, agradável e perfeita. Então, isso é mentalidade do reino. Meu Deus, forte. Olha, uma explicação tremenda. E sobre isso aí, é uma complexidade e uma revelação que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Mediante a essa dependência de Deus, ou seja, tudo é por Ele, por causa dele e vem só por Ele. Isso. E aí inverter-se o valor. Hoje vem por mim, acontece por mim e as coisas se revelarão por mim. É por isso que não se falam mais dos céus. Desse jeito. Que tremendo, hein? Que tremendo, pastor Alex. Forte o que o senhor falou. Uma explicação assim tremenda. E é isso que eu estava tentando extrair, né? Quando as pessoas deixaram a sua essência, quando você fala da nossa matéria, é esquecer desse veículo e lembrar-se da nossa essência. É por isso que Paulo diz que nós somos estrangeiros nessa terra. Sim. Nós somos como um carro, estamos um veículo, mas ele só vai andar se tiver a gasolina. Então, nosso corpo é um veículo, só anda se tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Que tremendo, pastor. E a nossa geração, ela está perdendo essa essência, né? Apesar que o senhor é um pastor muito jovem, mas nós percebemos nesse instante o grau de conhecimento que o senhor tem, a profundidade que o senhor está indo buscar, mergulhando. Esse desinteresse dos céus, ele está atrelado a esse desinteresse de buscar algo profundo que é bíblico, né, pastor Alex? Isso. A nossa geração hoje não tem mais essa preocupação, né? A nossa teologia, ela nos define como tricotomia. Corpo, alma e espírito. Observe que quando falamos de tricotomia, nós começamos já da fase caída. Sim. Que é corpo, alma e espírito. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 vai dizer: ora, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, ó o modelo padrão, olha a configuração do céu, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando pensamos nisso e vamos ver a configuração, entendemos que nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Meu Deus. Porque quando vamos estudar sobre o tabernáculo de Deus, que há uma diferença entre tabernáculo, residência humana, e tabernáculo, residência de Deus. Tabernáculo, residência humana é chamada de Sukkot, que é plural de sucato no hebraico, que é tenda, barraca, cabana, era onde o povo residia. Mas tabernáculo de Deus é chamado de Mishkan,
que é morada do Altíssimo. Então, o tabernáculo ele não foi construído do átrio para o lugar santíssimo. Isso aqui me pega demais. O tabernáculo de Deus ele foi construído do lugar santíssimo para o átrio. Então, isso nos mostra que não começa nada de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora. Então, hoje, a nossa geração, infelizmente, eles estão valorizando mais o ter do que o ser. Por quê? Porque o ter chama mais atenção. Porque o ser é o que eu sou, o ter não. É que o ser, ele é o que João vai dizer, né? Importa que ele cresça, ou seja, sim, eu saio de cena para que Cristo seja revelado. Isso. E o ter é eu estar na frente e Cristo ser escondido. Forte. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que ela é bilionária. Ela falou algo interessante. Ela disse que quando ela postava nas redes sociais o ser, o esposo, o pai, o ser humano, depois colocava o que ele fazia e por último colocava o que ele tinha. Não tinha muita visibilidade. Aí alguém chegou para ele e o mentoriou e disse: faça desse jeito que você vai ver que vai vender mais, vai ter mais visualizações. E ele disse que fez, ele falando: isso me incomoda, mas quando eu comecei a colocar o que eu tenho, o que eu faço e por último o que eu sou, gerou mais visibilidade. Então, hoje, o ser, tem pessoas alugando carro, alugando bolsas, alugando determinadas marcas de roupa só para fazer uma foto e postar no Instagram. Verdade. Entendeu? É o ter. Ter o poder. É isso. Ter a visibilidade, né? Ter aquela... o que mostrar. Glamour. O glamour. É o chamado de status. O que é status na visão hoje? Status é comprar o que não tem, ou comprar o que não precisa. Deixa eu melhorar. Status é comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar aos outros quem você não é. Meu Deus. Isso é status. Essa aí tem que anotar aí no rodapé da rede social, que tremenda. Pastor, a segunda pergunta é: as mensagens de autoajudas, ou seja, mais mensagens de autoajudas do que cristocêntrica, é o que está sendo proliferado. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão sobre isso é que quem não se movimenta no reino não se sente na obrigação ou ter responsabilidade em pregar o rei do reino. Se eu me movimento no reino, eu tenho a responsabilidade de pregar o rei do reino. Quem é o rei do reino? Jesus. Então, qual é a revelação do evangelho? Ele. Jesus. Não tem outro, né? Ele é o centro de tudo. Aleluia, eu senti ele aqui. Ele é o centro Sim. de tudo, pastor Alex. É que eu costumo dizer, hoje nós estamos... Eu falo nós porque eu me incluo na classe dos pregadores. Nós estamos preocupados em performance. Nós estávamos até brincando aqui a questão das vozes. Tem um estilo do o pastor, o pregador tem que ter uma voz rouca, grave, para ser o pregador, né? Se ele for uma voz amena, fina, ele não chama atenção. Ele tem que se vestir de acordo com aquilo que o público exige que ele se vista. Esse dia eu estava assistindo uma mensagem do pastor saudoso Luiz Antônio, que morreu naquele acidente de avião. E ele já dizia isso aí há mais de 20 anos atrás. Nós estamos dando lugares para pessoas que querem mostrar, é o que o senhor falou, mostrar o que não é, viver o que não vive, ao invés de dar oportunidade para pessoas, como o pastor Genival Bento. Meu Deus. Simples, que às vezes a fala não condiz
com o ambiente que ele está, né? Esse dia eu estava vendo ele pregando um grande congresso e ele mesmo dizia sobre isso. As pessoas ficavam julgando ele, né? Não sabe conjugar bem o verbo, mas a essência que ele carregava. Isso. Então hoje nós estamos preocupados, principalmente na nossa geração, com mais performance. Nós vamos à igreja, o senhor tem ido em várias igrejas, tem igrejas que dá vontade de a gente nem subir para ministrar, porque as pessoas, os que estão ali assentados, estão te julgando, a tua forma de falar, de pregar, os seus cacuetes, eles não cultuam, eles ficam ali prestando atenção no que você vai errar, no que você vai falhar, para depois fazer o podcast deles, né? Não incentiva o pregador. Eu costumo dizer que o maior incentivador do ministério do outro é o pregador também. Eu gosto de sentar e incentivar aquele que está pregando, ainda que eu conheça um pouco a mais, mas eu aprendi uma coisa: ninguém é tão sábio para que não possa aprender um pouco, e ninguém é tão tolo para que não possa ensinar um pouquinho mais. Né? Então eu vejo isso, pastor Alex. Você tem andado em algumas igrejas e pode ter visto esse tipo de atitude, pessoas soberbas que nos julgam pela aparência, né? Ficam ali tentando achar alguns defeitos para depois comentarem sobre nós. Eu fui pregar, logo quando eu cheguei aqui, eu fui pregar em um bairro nobre aqui de Curitiba, Batel. E quando eu falo isso, gente, não é para escandalizar e nem tampouco julgar ninguém. Mas foi uma experiência que eu passei que eu fiquei pensativo, mas me alegrou muito. Ao eu adentrar na igreja, uma irmã me recepcionou e no momento que ela pegou em minha mão, eu percebi uma discriminação. E naquele momento eu tive o discernimento que ela havia me julgado. Meu Deus. E eu ajoelhei, orei, eu falei: o Senhor viu, né, Espírito Santo? Aí, que ela me julgou. Mas eu quero que o Senhor me use de uma forma poderosa, não para mostrar para ela, mas para, assim, as pessoas contemplarem que, independente da cor, independente da alfabetização da pessoa, independente se tem anel ou não, se Deus quer usar, Ele usa. E naquele dia foi uma glória, assim, Deus operou de uma forma incrível. E Deus, para me mostrar que de fato e verdade eu não estava tendo juízo de consciência da irmã, ela veio chorando aos prantos até mim, me pedindo perdão. Me perdoe. Eu falei: por que a irmã está me pedindo perdão? Porque no momento que o Senhor entrou, eu te julguei. Eu falei, o Espírito Santo me falou isso. E eu falei: em que a irmã me julgou? Quando eu peguei na sua mão, eu falei: será que vai sair alguma coisa daí? E ela aos prantos. Eu falei: e saiu, minha irmã? Ela saiu. Eu falei: Deus continue te abençoando. Então, hoje, eu aprendi que nós não iremos ter a segunda oportunidade de gerar a primeira impressão. Sim. Quando ocorre isso, é porque Deus está no negócio. E na pergunta que o senhor falou sobre as mensagens de autoajuda, as pessoas que não se movimentam no reino, ela prefere pregar e ouvir mensagem de autoajuda porque é mais fácil. Mas quem se movimenta no reino, ela busca ouvir e pregar mensagens de ajuda do alto. Porque foi Jesus quem disse: sem mim e isso nada podeis fazer. Pastor Alex, isso me preocupa bastante. Esse tempo eu tenho pensado muito sobre isso. Ninguém mais fala da volta de Cristo. Santa Ceia hoje virou um culto qualquer para algumas pessoas. Ninguém tem mais aquela reverência de uma Santa Ceia. É bem certo que a palavra não vem santa, né? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Mas não se tem mais essa reverência. Já para algumas isso já virou utopia, essa volta de Cristo. E sendo que os sinais já estão aí. É notório, até aqueles que não servem a Cristo vê que os sinais já estão acontecendo. Mas o que me chama a atenção não é os que estão de fora, igual o senhor falou, é os que estão de dentro. Não atentar-se para isso. E mensagens cristocêntricas hoje
sumiram. Quem é a revelação do Evangelho? Jesus. Nicodemos, ele tinha a revelação da palavra? Não. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, à noite, naquele ambiente, ele recebe uma revelação da própria palavra, que é Jesus, que nós chamamos de o centro da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se movimenta no reino, quem conhece o Rei do Reino, que é Jesus, fala dele, prega sobre ele, manifesta ele. É o tema central, não tem como fugir disso. Não tem como. Né? É ele, é por ele. No início, como o senhor disse, em Gênesis ele estava. Em João, capítulo 1, ele estava. No Gólgota ele estava. No sepulcro ele estava. No céu ele está. E vai vir arrebatar a sua igreja. Não tem pra onde correr. É de Gênesis e Apocalipse, é ele. Vou liberar algo aqui que é incrível. Libera. Você tem assim. Em Gênesis capítulo 1, começa no princípio. Só que no princípio, no hebraico aqui é Bereshit. Bereshit. No princípio, no começo, em princípio, início. No princípio, Bereshit. Então, no hebraico, a primeira palavra, a primeira letra de Gênesis 1 começa com B. Sim. Bereshit. Se nós chegarmos no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 21, vai terminar com amém. Uhum. Só que amém em hebraico não termina com M. M de Maria, de milagre, de maravilha. Termina com N. N. Então, quando eu pego a primeira letra de Gênesis 1:1, que é Ben, B, Bereshit, B, e uno com a última letra de Apocalipse, que é N, dá Ben. Ben em hebraico é filho. Meu Deus. Olha ele lá. Ele está de Gênesis e Apocalipse. Não tem por onde fugir. Eu fico vendo aí as pessoas tentando arrumar-se manhas para pregar um evangelho que não. E mediante essa distorção do evangelho, vem algo que tem nos preocupado bastante, que é o secretismo. Como tem surgido, pastor Alex, na sua visão, o que está acontecendo nas igrejas, até igrejas tradicionais, está agora com esse secretismo? A palavra sincretismo significa quando objetos de vários segmentos religiosos se unem em um só lugar para gerar crença nas pessoas. Então, eu volto dizendo, gente, eu não sou contra a campanha, porque a palavra campanha significa várias pessoas se unindo em um só propósito, em um só objetivo. Repito, eu não sou contra a campanha. O problema é que pessoas são viciadas em campanha. Se não tiver campanha, eu não vou ao culto. Se não tiver uma jarra de água, eu não vou ao culto. É isso que eu ia falar. Se não tiver um objeto para que eu possa agarrar, eu não vou. Entendeu? E a Bíblia diz que eu não posso andar por vista. Eu ando por fé. E deixando bem claro, gente, entendeu? Não é proibido você colocar um copo com água, você levar uma peça de roupa, uma fotografia. Eu já presenciei, ainda presencio milagres. Quem faz milagre é Deus. Sim. Deus é o que opera o milagre. Só que eu não posso ficar viciado no copo com água, no lenço ungido. Eu não posso ficar viciado nisso. Quem opera é Jesus. E, pastor Salatiel, quando a pessoa, o sincretismo toma conta da igreja, voltando ao assunto, se para de falar do céu e não há movimento no reino. Por quê? Porque o reino de Deus tem todas as ferramentas que precisamos para usar nesse mundo. Pastor Alex, eu vou falar algo e o senhor vai destrinchar e vai ajuda, vai gerar uma polêmica aqui. O senhor foi muito
feliz na fala sobre o significado do sincretismo, que é reunir todos os elementos de várias culturas e religiões. Subentendo que se reúne todos esses elementos, já não é um culto cristocêntrico, e sim ecumênico. Culto ecumênico. Então, já perdeu a visão. E eu tenho me preocupado também no sentido desse movimento neopentecostal. Esse dia eu vi uma chacota que fizeram de um vídeo de umas irmãs lá no Rio de Janeiro, rodando, né? E colocaram do outro lado um culto de matriz africana. E fazendo a comparação. Eu falei, eu não posso julgar sem conhecimento de causa. Eu fui buscar mais vídeos para ver se tem alguma coisa nesse culto, uma palavra, né? E que de repente, nesse mundo de cortes, a gente vai ter um comentário em cima de um corte e pode cometer algum erro. Mas eu assisti todos os vídeos dessa igreja, dessa determinada irmã, e não vi um momento de palavra. E quando vi, muito raso. Ao ponto de uma dizer que o único animal que Deus não permitiu... Essa é forte, Jackson. Ela falou que o único animal que Deus não permitiu entrar na arca... Sabe qual foi, pastor Alex? Sim. Qual foi? Ela disse que foi o cupim. Olha aí, olha o nível que chegamos. Um animal cupim. Meu Deus. Essa foi forte, já. E aí, o movimento dessa igreja é só rodar. E viramos chacotas, porque não há palavra. E a palavra vai dizer que todos os cultos, Paulo vai dizer que temos um culto racional, pensado e com ordem e decência. Né? Por isso que tem as nossas liturgias. E viramos chacotas devido a esse sincretismo e esse movimento estranho que está acontecendo, que nos leva ao escárnio. O que o senhor pensa? Eu acredito muito na atuação do Espírito Santo. Sim. Mas dessa forma, está uma forma desfreada e está atrelada ao sincretismo. Olha o que o senhor falou, que pesquisou e percebeu que havia mais movimento do que aquilo que gera o movimento, que é a palavra. Vamos lá. Quem roda, não chega em lugar nenhum, pastor. É o peão da... No momento que o senhor falou, a minha mente foi lá no deserto. O que é que Deus entregou ao povo para eles alcançarem a promessa, a sua palavra? Por o povo não querer dar ouvido à palavra que Deus deu para eles, para gerar uma mentalidade, porque até então eles estavam até libertos, mas a mente ainda estava no Egito. A prova diz que quando apertava o calo, ele não esperava nem o líder Moisés solucionar em Deus, não. Eles já murmuravam. A palavra murmuração no hebraico tem vários significados. Um deles é luna. Luna significa aquele que se levanta contra a autoridade. Então eles murmuravam contra Moisés, é bíblico, ainda dizia: Moisés, por que é que você nos tirou do Egito? Sendo que não foi Moisés, foi o próprio Deus. Então, eles não queriam dar ouvidos e praticarem a palavra. Então, o que é que acontecia? Rodaram, morreram e não chegaram a lugar nenhum. Então, não, gente, eu também rodo no poder, eu também pulo no poder, eu também marcho no poder. Eu não queira me perguntar como, por mais... Entendeu? Mas o que é que acontece? Mas quem roda sem o combustível da palavra, não chega em lugar nenhum. A vida não melhora, entendeu? Não atinge um elevo espiritual que precisa para suportar as aflições do mundo, as dificuldades. Então, como eu falei, quem se movimenta no reino não abraça o sincretismo, porque João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim, ó: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Olha que incrível, experimentou a salvação. Salvar-se-á. Entrará reino. Entendeu? Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Experimentou a salvação.
entrará reino. Sairá. A pergunta é, pastor Salatiel, quem entra em Jesus quer sair? Não. Aí Jesus fala, entrará, sairá e achará pastagem. O que Jesus está dizendo? Quando você experimenta a salvação, ainda existe outra porta, a porta do reino. Quando eu entro na porta do reino, eu pego estratégia para saber como me movimentar nesse mundo aqui. Deixando bem claro, o reino não está no mundo físico. O reino está no mundo através de mim e através de você. Porque foi Jesus quem disse na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Crente, irmão, não fica chorando, pedindo para morrer logo. Crente não fica chorando, Deus me busca logo, não. Por quê? Porque o céu está dentro dele. E Jesus não disse, vai o teu reino, ele disse, vem o teu reino. Verdade. E quando o senhor falou sobre Jesus a porta, glória. Em Jerusalém 12 portas. A porta que ficava ao lado do tanque de Betesda chamava a porta da ovelha. E detalhe dessas 12 portas, essa porta era a porta estreita, que só dava para passar a ovelha. Olha aí. No aprisco não tem porta. Quem se faz de porta é o pastor. Uau. Queridos, o papo... pastor Alex, se o Jacques deixasse, nós virava o dia. Meu Deus. Falando. Que papo edificante. Amém. Muito obrigado pela tua presença. Amém. E já vamos marcar o segundo. Amém. Já vamos deixar marcado aqui o segundo, porque foi muito para mim, e eu creio para o Jacques, para todos que vão assistir, foi impactante pela explicação, ser sóbrio naquilo e estar falando, tendo propriedade. Chegamos ao fim, né, do podcast, mas eu quero aqui que o senhor dê as suas considerações finais, deixa aí o @ das suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer mais do pastor Alex. Amém. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, também deixar um abração, um beijo para minha esposa, Ana Cláudia Santos, meu chocolate a óleo. Esse chocolate não é da garota, é do garotão. I love you. Louvores a Deus também pela toda a família de Unção Sem Limites. E estamos aí, né? Pastor Alex Santos, no Instagram, no YouTube também. E estamos para contribuir e servir aquele que manda, que pode, que tem, que é Jesus. Deus abençoe. Jackson, pastor Salatiel, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui podendo contribuir com o reino de Deus. Nós que agradecemos. Queridos, gostou? Vai ter a segunda, viu? Amém. Pastor Alex. Você que está procurando aí uma escola de música e não achou, você que não tem nenhuma habilidade, mas tem um sonho, um desejo, você está perdendo tempo. Eu vou te instruir aqui a procurar a melhor escola de música de Curitiba, quiçá do Brasil, tá bom? Venha para a Fioli Music, ter uma aula experimental com meu amigo Jacques Fioli. Você vai, com certeza, ser impactado com essa aula e vai se matricular. Ela vai estar aqui embaixo, aqui, tá bom? O endereço, o telefone. Procure aí o nosso amigo Jacques e venha fazer aula de canto, de violão, de bateria, de guitarra, tudo, teclado. Você vai sair daqui igual o Davi, tocando uma harpa como ninguém, cantando igual um roxinol. E você, mulher, que quer ficar mais bela do que já é, colocar os seus cílios, sua unha, olha aqui também, Priscila Santos Nai. Essa tem a mão ungida, é minha esposa, tá bom? Que Deus abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima oportunidade do podcast Graça e Verdade. Fica na paz.